Boa noite, queridos irmãos e amigos que nos acompanham em mais uma mesa de explanação bíblica, realizada pela Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente. Nós gostaríamos de agradecer a você que nos acompanha nesse momento, ou que irá nos acompanhar em algum momento. E o desejo do nosso coração é que o Senhor fale profundamente a cada coração nesta noite, e que a mensagem transmitida possa produzir frutos que saltem para a vida eterna. Hoje nós estamos aqui com o pastor Humberto Vargas Sedano, que é um dos membros do nosso colegiado pastoral, responsável pela missão de Álvares Machado, e também o pastor Luiz Antônio Ribeiro, que é o nosso pastor aqui também, membro do nosso colegiado, e responde lá para o presidente Bernardes, né? E também na visitação aqui da sede. Está no som e na transmissão nosso irmão Flávio Claudino de Araújo, que é diácono aqui da nossa igreja e nos auxilia nesse momento. Gostaria de agradecer a todos os participantes da mesa desta noite. E hoje nós temos um tema muito importante, que nós estamos estudando os profetas menores, da revista Compromisso, editora Convicção. E hoje nós vamos abordar o tema crise, arrependimento e restauração. E o texto áureo está lá no profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13. Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com planto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar, deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor, seu Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê o entendimento da sua palavra. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele a direção para esse estudo que teremos nesta noite. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós somos imensamente agradecidos, porque o Senhor é bom em todo o tempo, porque a Tua palavra, Senhor, é viva e eficaz, e tem o poder de transformar as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, através desse estudo que teremos. Que o Senhor, Pai, transmita, Senhor, a Tua palavra, através, Senhor, dos nossos pastores, para que possamos compreendê-la, e não só ouvi-la, mas colocá-la em prática a cada dia das nossas vidas. Nos ajude, Senhor, pois precisamos do Senhor para isso também. Te agradecemos por cada pessoa que está nos acompanhando nesse momento, e também, Senhor, aqueles que irão nos acompanhar em algum momento. Que o Senhor toque em cada coração, Senhor. E, Senhor, que se alguém ainda não te aceitou como Senhor e Salvador, que possa, Senhor, ter essa experiência com o Senhor, Pai, através do estudo da Tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará por nós. Em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra, então, ao pastor Luiz Antônio Ribeiro, que ele irá trazer a primeira parte da lição, depois o pastor Humberto Vargas Sedano. Boa noite a todos. Saúdo os amados internautas, irmãos, amigos, na paz do Senhor. Cumprimento aqui o irmão William na mediação, o pastor Humberto, o irmão Flávio aqui no som, na imagem, nos propiciando essa transmissão desse trabalho maravilhoso. De cara já agradeço a todos por estar conosco, acompanhando a programação. E vamos falar hoje sobre o livro de Joel, né? Um livro curto, né? 3 capítulos, mas profundo, porque ele traz mudanças, né? No coração arrependido.
Joel significa Yahvé ou Jeová, significa Deus, né? E o texto fala aqui, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Petuel significa compromissado com Deus, né? Tem esse sentido. E a gente então vê que tanto Joel como seu pai, Petuel, vem de uma família de pessoas compromissadas com Deus, né? Muito bem. É o 29º livro da Bíblia, né? E aqui ele imprime todo o esforço para falar, né? Da vontade de Deus para o povo de Israel, para que o povo voltasse para Deus, né? O povo estava na contramão, né? Não estava vivendo a vontade de Deus. Então, para que eles desfrutassem a bênção de Deus, Deus então vai dar um apertãozinho no povo, né? E é interessante que nada muda, né? Ao longo de séculos, de milênios, né? A gente percebe que às vezes é necessário um momento de sofrimento para as pessoas olharem para Deus, ver Deus e falar, não, eu preciso de Deus, né? É interessante que às vezes as pessoas até falam, vamos orar para Deus mandar um reavivamento espiritual, né? Mas muita gente pensa nisso como um ato milagroso, que de repente a igreja é avivada e muda tudo, e não é, né? Não é assim. Aqui, por exemplo, é um contexto que depois da crise, do sofrimento, e aí quando eles se arrependeram e voltaram para Deus, aí você pode dizer que houve um reavivamento espiritual, né? Porque aí Deus faz aquele acolhimento, né? Cumpre aquela promessa que ele tinha falado, que se ele se arrependesse e voltasse para Deus, né? Como foi lido no capítulo 2 aí, acerca do arrependimento, Deus então estaria com eles e depois demonstra tudo isso, né? Destruiu as nações inimigas que os perseguiam, porque Deus é assim. Para nós termos essa bondade de Deus, esse amparo de Deus, a gente tem que estar do lado de Deus, né? Joel aqui ele vai falar então da crise que vem através de uma praga de gafanhotos, né? Quem diria, não é nenhum exército nem nada, né? É uma praga de gafanhotos. E aí estudando sim, você vê que os gafanhotos, eles não vão nem para a direita nem para a esquerda. Quem está na sua linha é como o exército, ele mantém aquela linha continuamente. E os que vão em blocos, mesma coisa, os blocos se mantêm focados, eles têm uma direção, têm um foco, eles vão... E aquilo faz um barulho ensurdecedor. Para se ter uma ideia, o barulho de uma jornada de gafanhoto pode ser ouvido até uma distância de 9,6 quilômetros. Aquele bando assim, e vai. E Joel ele compara assim como se fosse um exército inimigo chegando, né? Tamanho é o poder de destruição dos gafanhotos. Olha que coisa, né? Como Deus usa gafanhoto para mudar uma nação, né? Então, diante disso, daquela destruição, o povo é chamado a quê? A se arrepender, a jejuar, a buscar o perdão de Deus, né? Por quê? Porque o dia do Senhor estava se aproximando, né? Aproximando. Então, irmãos, nós também temos que ficar bem ligados, né? Nos acontecimentos, nos sinais que Deus nos dá, porque Deus ele não pune ninguém sem avisar, ele sempre avisa, ele sempre manda o seu recado, né? E Joel, então, ele vai mostrar isso daqui. É um nome que aparece praticamente só aqui, né? Nas Escrituras, né? Você vê que Joel não é um nome assim que transita em outras citações, ele veio para dar esse recado aqui, né? Naquele momento de instabilidade econômica, né? Política e espiritual de um povo, né? Ele fala na idolatria e pecaminosidade, né? Então sua imagem ela remonta à noção de soberania, compaixão e perdão divino, né? Parâmetros corretos de culto e esperança do dia do Senhor.
Então, nesse contexto, então, ele chama para uma transformação espiritual, né? Aquilo seria essencial, né? E quando a gente fala isso, a gente está falando de arrependimento, né? De mudança de comportamento, né? E se eles fizessem isso, então já tinha a promessa de Deus de restauração e do derramamento do Espírito, né? E o Espírito é vida, né? Gênesis 1:2 ele fala, né? Da questão do Espírito, que o Espírito é vida, né? Deus ele deu o Espírito para o homem ali no seu nascimento, e em Atos 2 a gente vê ali o derramamento do Espírito também na inauguração da igreja primitiva, né? E a gente vê o poder que é esse Espírito, né? Então a gente não pode entristecer o Espírito. A gente que tem o Espírito, nós somos o templo do Espírito, né? Nós não podemos entristecer o Espírito. Bom, aí ele vai trazer aqui o primeiro ponto, né, da meditação aqui. É a crise, capítulo 1, versos 1 a 20. Ele vai falar da crise, né? Então, já bem no início do registro de sua experiência, nosso profeta relata uma série de catástrofes que impressionam. A situação é severa. E o que se apresenta leva-nos a crer uma possibilidade de se reverter o quadro. Sabemos como é difícil lidar com as crises da vida. E a experiência de Joel é um chamado ao enfrentamento. E é uma crise que realmente não tem fuga, né? Você tem que enfrentar. E eles tiveram que fazer isso, né? E o profeta, assim, junto, né, com o povo, né? Reconhecendo o erro e reconhecendo que todos teriam que enfrentar o problema. Problemas, a gente muitas vezes quer fugir, né? Mas não pode não, tem que enfrentar. E o que ele narra aqui é algo assim bem difícil, né? O verso 3 fala assim: fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos desse a outra geração. Então o que os anciãos iriam ver aqui era para testemunhar, né, para todas as gerações. Quer dizer, a ideia é que isso não acontecesse mais, né? Mas a gente percebe na história de Israel que o alto e baixo é uma coisa iminente, né? Sempre tem, né? Ora está bem, ora está em crise, ora está bem. O grande problema é que às vezes as pessoas, diante da saciedade, eles esquecem de Deus. E quando que vão lembrar de Deus e buscar Deus? Quando tudo está perdido, como aqui, né? O gafanhoto comeu as plantações, né? Aí de repente ficou sem nada. Imagina você sem nada, né? E aí então você vai e busca Deus. E aí o verso 4 fala: o que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai. Gemei todos que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Então aquela nata, né, de liderança que gostava do vinho, né, iriam ficar muito tristes, né, porque ia acabar tudo, inclusive o vinho, tudo acabou. Ficou sem nada, né? O povo ficou numa crise total, né? E o autor, ele, quando eu falei que ele equipara os bichinhos lá, né, o gafanhoto a um exército, né? O verso 6 fala: porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixada de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira e despiu toda, e a lançou por terra, os seus sarmentos se embranqueceram. Então é uma destruição total, né? Não ficou nada para o povo de Israel.
Então, diante daquilo tudo, o povo então agora vai ter que decidir, né? Ou busca Deus ou busca Deus, não tem outra opção. Eles tinham que enfrentar isso a partir de um arrependimento, né? Porque chegou o caos, né? A instabilidade emocional na comunidade em Judá. Então, tudo parecia perdido, né? Conturbado. O futuro ali era incerto. Mas Joel apresenta um profundo senso de identificação com as dificuldades de sua gente, mostrando que o homem de Deus não pode viver alienado, né, do seu tempo, diante daquilo que está se passando, né? Então, aprendemos com os profetas que não podemos estar à margem das questões do nosso tempo. A vida que nos foi proposta em Deus nada tem a ver com alienação, com fuga da realidade. Somos chamados a ser respostas à incompletude de nossos contemporâneos, né? Então está aí uma grande lição para a gente em relação aos tempos de crise, né? E agora ele vai falar aqui da saída. No texto do profeta, o constante uso de imperativo, né? Ele vai falar de muitos verbos aqui de ação, usados assim com urgência. Ele fala: ouçam, prestem atenção, acordem, chorem, né? Fiquem tristes, vistam-se, venham, né? Denotando uma urgência de ação. Além de impedir a acomodação e trazer uma convocação à desinstalação do estado de crise. A construção de contraste, né? A fecundidade versus esterilidade, agora acabou tudo. Frutos versus carestia, crise econômica, né? Vai terminando a produção agrícola, vai encarecendo, chega uma hora que mesmo encarecendo não tem mais também. Você tem o dinheiro, mas não tem o produto, né? A gente vê que há muita semelhança com os nossos tempos também, né? Pastagem versus gafanhoto, festa versus luto, hino versus súplica, evidenciando que a realidade manifesta está distendida do que Deus havia projetado para o seu povo, né? Então não bastava a proximidade, a solidariedade com os que sofriam. Tornava-se necessário demonstrar o projeto ideal, que era voltar para Deus, né? Então há momentos na vida que a comunidade ela nem tem mais como um ajudar o outro, né? Porque está tudo acabado, né? Estavam todos necessitados, na verdade, não só do mantimento, mas necessitados de Deus, né? Eles tinham deixado Deus. E quando a gente deixa Deus, a gente fica perdido mesmo, né? Como diz João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Então que Deus nos abençoe, né? E nos dê a sensibilidade de estar sempre na presença do Senhor. Amém? Pastor Sedano. Obrigado, boa noite, pastor Luiz, irmão William, também Flávio está na parte técnica, também cada pessoa que participa através da internet, também nosso tempo de estudo bíblico, não? Então chegamos ao segundo livro da série dos profetas menores, não? E a diferença de Oséias, que era um profeta voltado para Israel, o reino do norte, encontramos agora aqui Joel, que é voltado para o reino do sul, não? Para Judá. E na linha cronológica, ele deveria ser o primeiro profeta na Bíblia, não? Dos menores, porque ele pregou antes que Amós, antes que Oséias, antes que Miqueias, antes que Isaías. E é interessante, não? Porque a sequência dos profetas é assim, não? Primeiro, ele aponta o pecado, ele denuncia o pecado da nação, do rei, da liderança. Segundo, se não há arrependimento, ele anuncia a punição, o juízo. Terceiro, ele anuncia a restauração. Só que aqui em Joel há uma inversão. Aqui já aconteceu a punição. Então ele não entra primeiro chamando arrependimento. Já aconteceu a punição. Agora, para uma sociedade que era agrícola, que dependia da lavoura, da chuva, não?
da fertilidade da terra, uma praga de gafanhotos era devastadora, não? Seria é uma sequência, na verdade, porque vem assim, a praga de gafanhotos, vem a seca, aquela estiagem, então, e vem a pobreza, vem a fome, não? Vem a crise. Só que é interessante, não? O que se vê aqui, a urgência de mudança de comportamento que devia ter a nação. Porque no aspecto assim, social e religioso, eles viviam em pecado, mas não se importavam. Seguiam cultuando a Deus, inclusive está falando aqui dos bêbados, não? Os dos ébrios, não? Já havia na época, o que hoje também há, não? As crianças eram vendidas como escravos sexuais. Havia esses. Então, havia um culto religioso, não era espiritual, mas fora do templo havia degradação moral, havia injustiça, havia opressão, havia tanta injustiça. Então aí entra Joel. E Joel, algo interessante, não? Porque a punição que Deus coloca aqui no livro, ela é progressiva, vai aumentando. E sabemos pela história que não adiantou o que ele falou, porque no final Jerusalém vai ser destruído. O capítulo 2, ele vai falar do dia do Senhor. Então, as pragas não se comparam com o dia do Senhor. Apesar que foi terrível as pragas, não se comparam com o dia do Senhor. Porque há uma sequência, no capítulo 1, 2 e 3, uma sequência, não? Por exemplo, tem um aspecto literal, histórico, das pragas, tem um aspecto profético das pragas, e tem um aspecto apocalíptico das pragas, cada vez mais aumentando. E o dia do Senhor aponta para aquele dia apocalíptico, quando não se converte a pessoa, a nação, o mundo. Então Deus abre toda a sua artilharia espiritual para poder punir ao mundo. E é interessante porque essa questão aqui também se trabalha. O pastor já comentou, não? Que o que eram gafanhotos van a ser exércitos. E aqui também se comenta, não? No capítulo 2, quando fala do dia do Senhor, dice, eles correrão como homens poderosos, subirão os muros como homens de guerra, e marchará cada no seu caminho e não se desviará das suas fileiras. Aqui tem duas interpretações, que uma está inserida na outra também. Por exemplo, aqui se menciona 4 tipos de gafanhotos. A larva, o texto diz assim, não? Depende da versão. O que ficou da taturana, a locusta comeu. O que ficou da locusta, a lagarta verde comeu. E o que ficou da lagarta verde, a lagarta de borboleta comeu. Então aqui temos 4 estágios dos gafanhotos. Em larva, adolescente, adulto incompleto e adulto completo. E cada um é maior no estrago que faz. Estava olhando ali, um gafanhoto, ele mede 7 centímetros, vive 50 anos. E observe que um enxame está composto por 10 mil milhões de insetos. E quando eles aparecem no firmamento, escurece, parece que virou noite. E acima disso, eles lançam muito excremento, dando aquela situação também que provoca doenças, não, nas pessoas. E como o pastor falou, eles são bem organizados. Quando um vai em frente, ninguém trumica com o outro, não? Então, ao passo da primeira praga, há estrago. Só que não se compara com a segunda praga, que já é maior o gafanhoto. Não se compara com a terceira, com a quarta. E aqui o pecado gera certamente essa punição. A punição é proporcional ao pecado. Não se arrepende. Sabe com que parece com as pragas do Egito? Como disse um comentarista, não? Faraó teimou, Deus mandou 1, 2, 3, 10 pragas, acabou com o império. Nesse caso, Deus mandou também para eles pragas de gafanhotos. Agora é contra Judá, contra o reino do sul, que vivia na hipocrisia, vivia na imoralidade, na injustiça, na depravação, na degeneração, tá? E aí vem essa questão, é interessante porque capítulo 1 e 2 menciona isso, não? Não fica aí nos gafanhotos a punição, porque cada praga, que são 4, apontam para 4 exércitos: o Babilônia, o Medo Persa, o grego e o romano, que vão a passar por Jerusalém e vão acabar com o templo, vão acabar com a cidade, com o palácio, vão acabar com tudo. Então
Entonces van a empobrecer. Porque como vimos en Oseas que muchas veces es llamado Israel de Efraín, que significa duplamente fértil. Deus abençoou muito ao reino do norte, como abençoou muito ao reino do sul. Só que no lugar de dar eles o melhor a Deus, davam para os ídolos, davam para as nações que faziam aliança, Egipto, Assíria. Então, no lugar de dar a Deus o melhor, davam às nações e aos ídolos. Então, Deus tira essa fertilidade que tinha a terra, a bênção que tinha na terra, tira para que se quebrantem, para que se humilhem. Então, o discurso seria assim, não? Antigamente era assim, não? Deus primeiro aponta o pecado, chama arrependimento. Depois vem a punição. Em terceiro lugar, não, aqui já primeiro veio a punição. Porque aqui tinha que explicar-se, por que aconteceu isso? É porque vocês pecaram. Vocês não se converteram. Nem na primeira, na segunda, na terceira praga, na quarta praga. Então, realmente, se vê assim que uma nação endurecida pelo pecado, cauterizada na sua consciência, que é pelo profeta desafiado. E uma coisa interessante, porque há um paralelo entre Elías y Joel. Ambos enfrentan una nación ímpia, idólatra. No caso de Isaías, de Elías, enfrentó a Jezabel y Acabe, que estaban no poder. ¿A quién cultuaba la nación de Israel? A Baal. ¿Quién que era Baal? O Dios da fertilidad, Dios da tormenta, Dios da chuva. O nome de Elías é uma confissão de fé. Elías, não, é um nome composto. Jeová é o Senhor. Não é Baal. E vou demonstrar, porque convoco os profetas para ver quem que responde primeiro, Baal ou Deus, Jeová. E quando responde Deus, matam todos os profetas de Baal. No caso de Joel é igual. O nome de Joel é parecido com o nome de Elías. Também é uma confissão de fé. O Senhor é Deus. O Deus de Israel não é, são os deuses que vocês estão adorando. Que já havia também idolatria em Judá, não? E como mostra isso? Através das pragas, através das punições. Agora é interessante porque aí vem agora o terceiro aspecto que é apocalíptico. Então, não termina a punição nos gafanhotos. Vem exércitos para poder devastar, arrasar a nação. Só que no Apocalipse encontramos que esta vez van a ser espíritos malignos, tamaño de um cavalo, com ferrão de escorpião, que vão a ferir as pessoas e elas não vão a morrer, mas vão a sofrer. Então observe que eram 7 centímetros, logo são soldados a cavalo, agora são espíritus malignos. Então, e esse dia do Senhor chega em cheio para aquela geração que não se arrepende. Não se arrependeu a geração de Joel, a geração de Jeremias, que era quando foi destruído Jerusalém. E nos últimos tempos, porque o texto aponta para os últimos dias da tribulação, então Deus enviará esse tipo de punição. Haverá esse tipo de punição. Então, diante da geração humana, Deus, que é justo, age e pune cada geração com essa punição que aqui se vê que é progressiva. E como todo profeta tem, não é diferente com Joel, ele chama ao arrependimento, em forma solene. Capítulo 2 começa assim: tocai a trompeta em Sião, tocai o alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes da terra, porque Deus do Senhor vem e está próximo. Não? Então ele está anunciando aquele dia de juízo sobre o mundo. Mas aqui se fala do bêbado, se fala do ministro, se fala do povo, todo mundo tem que arrepender-se. Lamentavelmente, a nação não se arrepende. Não se arrepende. Mas está ecoando ali, está ecoando o apelo, mas há um remanescente que se arrepende, sim. Então, para aquele remanescente que se arrepende, que aceita o apelo do profeta, que diz assim, não? Portanto, agora diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é gracioso e misericordioso, tardio em irar-se e grande benignidade, e se arrepende do mal. Esse versículo fala do Deus de Jonas, porque lembrem que Jonas não queria pregar a Nínive, foi porque Deus mandou na marra, não? Depois que pregou, eles se arrependeram, e aí Jonas fala: eu sabia que você não ia punir, porque você é um Deus misericordioso, que é benigno, que se arrepende do mal. Mas aqui esse Deus age com ira, com injustiça, contra a sua própria nação, que era Judá. E o interessante, no hebraico, a palavra shub significa voltar, significa arrepender-se e significa restauração. Então, se a pessoa volta para Deus, tem que voltar arrependida.
Se você está arrependida, vem a restauração. E aqui se coloca isso. Então, há uma punição, e na punição, derrubados, despojados de tudo aquilo que tinham, estão quebrantados, então voltem para Deus, arrependem-se, porque Deus vai a restaurar. E aí vem essa preciosa promessa. Diz assim: não temas, ó terra, regocíjate e alegra-te, porque o Senhor fará grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque a árvore dará o seu fruto, a figueira e a videira darão a sua força. Então alegrai-vos, ó filhos de Sião, e regocijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará a chuva temporá moderadamente. Ele fará descer para vos a chuva e a temporada e a seródia no primeiro mês. E logo fala assim, não? E restituiré a vos os anos que a locusta comió, a lagarta verde e a lagarta de borboleta e a taturana, o meu grande exército que envié contra vos. Então, essa parte aqui do texto de Joel, ele é bem doce, meigo, não? Por quê? Porque Deus que pode assim punir com severidade a nação, se essa nação se arrepende, se quebranta, com coração contrito e humilhado, Deus pode restaurar. É bonito no texto também de Jonas, porque quando o rei ouve a palavra do profeta, ele se arrepende, não? Faz jejum. E a Bíblia fala que até os animais fizeram jejum. Todo mundo em Nínive se arrependeu. E aqui observem, não é para a pessoa só, é para a terra que sofreu, é para os animais que sofreram, são para as árvores que sofreram, porque quando os gafanhotos entravam no lugar, eles comiam toda a cortiça das árvores, descascavam as árvores e matavam as árvores, porque a seiva vem através daquela camada externa, não? Então aqui está falando, não temam, porque Deus vai mandar a chuva, a seca acabou, Deus vai abençoar. Então essa restauração gera restituição. Então é para aquele que se arrepende, não? E aí vem algo muito precioso, depende de como a pessoa lê, porque o texto é precioso. Já que está falando em termos de agricultura, não? Onde se devasta a terra pelos gafanhotos, pela seca que não chove, não? Como também nos dias de Elias, mostrando que Deus era o Deus verdadeiro, não? Aqui se anuncia algo assim, não? E acontecerá que depois derramaré o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens verão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramaré o meu espírito, e mostraré maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo e pilares de fumaça. Essa última parte corresponde já ao tempo apocalíptico da tribulação. Mas os dois versículos anteriores que falam da chuva, de derramar o espírito, isso ali, não? Seria assim no aspecto histórico, não? A nação peca contra Deus, a idolatria, provoca o juízo de Deus, Deus envia as pragas dos gafanhotos, envia a seca, envia os exércitos e vão para o exílio, Mesmo retornando, continua a idolatria. Malaquias denuncia a apostasia da nação. E espiritualmente, encontramos 4 séculos de silêncio profético, não? É um deserto espiritual. Só que há um remanescente quando Cristo vem, como o Joel maior, prega e se arrepende. É uma minoria, era uma minoria. E encontramos que essa minoria era remanescente, dos remanescentes eram 120. Onde estão aqueles 120 que se arrependem e que respondem ao chamado do Senhor? Estão no aposento alto. E ali que vem a profecia a cumprir-se, porque em Pentecostes, quando está pregando Pedro, e as pessoas falam, estão bêbados tão cedo de manhã? Ele falou, não estão bêbados, se está cumprindo a profecia de Joel, que Deus falou que ia derramar o Espírito como chuva. E esse aspecto, porque quando a chuva cai na terra, a terra fertiliza, cresce, dá fruto. Neste caso, o fruto não era o que eles tinham, não? Era óleo, era vinho, era cevada, trigo, não. Aqui surge uma igreja, e na igreja, como se viu ontem no estudo de pneumatologia, não? Qual que é o fruto que surge? É o fruto do Espírito Santo. E os dons, porque aqui está falando de pessoas que vão a ter sonhos e visões, mas não são sonhos e visões assim individuais. Vou sonhar algo bonito para mim, não.
aqui fala de revelação. Então as pessoas, neste caso a nova geração que se arrependeu, que vai ser restaurada, ela vai receber muito mais daquilo que perdeu com o gafanhoto. Vai receber algo espiritual, algo eterno, que é a revelação da palavra. E vai haver ministérios, e vai haver transformações, e avança a igreja. Então aqui essa profecia é para a igreja, para aquele que se arrepende. Então realmente aqui essa parte é preciosa, é maravilhosa. Só que, observe, no capítulo 3, se fala do julgamento das nações. Então, algo acontece entre capítulo 2 e 3, que agora, no lugar de falar ou dar continuidade à questão do derramamento do Espírito, do avanço do Espírito em Israel, agora se fala do julgamento das nações. Por quê? Porque aqui já está pulando para o dia da tribulação, onde haverá um julgamento para as nações, onde Israel também está inserido ali, não? E essa sequência ali é interessante, porque a igreja realmente recebe o Espírito Santo como uma chuva, é derramado o Espírito sobre as pessoas para que possam evangelizar, servir a Deus, tudo isso, não? Que vai ser maravilhoso. Só que assim como Israel teve um tempo na história, igual a igreja também tem um tempo na história, e vai findar. E quando finda o tempo da igreja, é porque vem Cristo, ou no arrebatamento, sai a igreja, sai o Espírito Santo. Então, o dia do Senhor aqui, que é o que prega Joel e os demais profetas, não é um dia de 24 horas, é um tempo. 7 anos de tribulação, 7 anos de sofrimento. Então, esse julgamento é para as nações. A igreja saiu. Só que dentro das nações, quem está ali? Que não se converteu nos dias de Joel, que não se converteu nos dias de Jeremias, e também como nação não se converteu nos dias de Cristo. São uma minoria. É Israel. Do Israel que o território do tamanho de Sergipe é pequeno, é fraco, é frágil. Mas ali é quando, se eles se converterem a Deus de verdade na tribulação, se vai cumprir o que eles falam, não? Diz assim: diga o fraco, eu sou forte. Porque esse remanescente na tribulação que é Israel que se converte, Deus o vai a fortalecer. E o bonito aqui também é o que você vê, não? Aqui se fala do vale da decisão, aqui se fala do vale de Josafá, porque aqui, como que Deus, não? Porque assim, Deus levantou os gafanhotos, Ele também tirou os gafanhotos. Deus levantou os exércitos, seja babilônio, seja medo-persa, seja grego, seja romano. Ele levantou, mas Ele também os tirou. Ele levantar aqueles demônios que vão a martirizar as pessoas na tribulação, mas Ele também os vai tirar. E aqui se menciona isso, porque a batalha aqui que se menciona, a guerra aqui que se menciona no vale de Josafá, que é o vale da decisão, o Armagedón, chamado mais assim popularmente, não? No aspecto teológico, não? É o lugar onde termina o ser de tribulação, quando Cristo vem, e naquele vale é derrotado o anticristo, o falso profeta de a bestia e todas as obras do mal. Então essa palavra aqui de esperança se dá. E como termina Joel? O Senhor habita em Sião. Então a palavra final é essa ali. Então nesse processo histórico, não profético, se cumpre a palavra. Israel não se arrependeu, foi punida, surge a igreja, acaba o período da igreja, vem a tribulação, termina a tribulação. Então se vence a Satanás também encadeado, acorrentado 1000 anos. Então agora o Senhor habita em Sião. Aqui está falando do reino milenial, Cristo reinando em Israel como Senhor, e as nações com a igreja reinando. Então essa é a parte que termina aqui. Aqui termina assim: Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração, porquanto purificarei o sangue de aqueles que eu não tinha purificado, porque o Senhor habita em Sião. Então termina Deus reinando. Não há mais gafanhotos, não há mais estes inimigos, não há mais demônios, não há mais ímpios. E Cristo certamente mostrou que o Senhor é Deus, Ele tem a última palavra, Ele fecha história com restauração e completa o plano da salvação. Então realmente Joel é um livro precioso, maravilhoso, que nos dá esperança, não? Porque a gente entra em dúvida, em crise, porque quem está no governo, no poder, que está fazendo coisa errada. Não, tudo isso vai desaparecer. O Senhor que tem a última palavra, e nós vamos desfrutar disso se andarmos certamente em Cristo, fazendo sua vontade, não? Muito bem, nós vemos aqui quão preciosa é a palavra do nosso Deus, né? E quão atual, né? Porque ela foi escrita há muito tempo, mas traz verdades para a nossa vida hoje. E a grande questão é você
nós vemos aqui no texto áureo, né, que o Senhor chama o seu povo ao arrependimento, né, através do profeta, dizendo: olha, convertam-se a mim, voltem-se a mim, né? E esse clamor, essa busca ao arrependimento, né, para que o povo se volte a Ele, ainda acontece hoje através da igreja, como bem exposto pelo pastor Humberto Sedano, pelo pastor Luiz Antônio. A igreja é uma agência do Senhor que está proclamando ao perdido, aquele que está longe, distante do Senhor: volte-se ao Senhor, busque a Ele enquanto há tempo, né? Se converta ao Senhor, mude a sua vida realmente, porque há um juízo do Senhor e esse juízo virá. Você já fez a sua decisão ao lado de Jesus? Já o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida? Essa é uma providência urgente. Nós não temos o controle da história, nós não sabemos quando o Senhor Jesus virá e também não sabemos quando terminaremos a nossa jornada aqui nesse mundo. Muitas pessoas imaginam assim, que vão viver tantos anos, mas em algum momento o Senhor os chama e nós devemos nos apresentar ao Senhor. Como será esse dia para você? Será que você está preparado para esse momento de encontro com o Senhor? E para isso você precisa reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida enquanto há vida, enquanto você vive aqui nesse mundo. Então não perca essa oportunidade, volte-se ao Senhor, porque o Senhor é misericordioso, Ele é gracioso, a sua graça nos alcança, mas Ele também é um Deus, um Senhor de justiça. E Ele aplicará a sua justiça para aqueles que não o aceitarem, para aqueles que recusarem esse convite tão precioso que Ele tem nos dado através da igreja. Que você realmente possa fazer uma escolha ao lado do Senhor. E se você já tem o Senhor, assim como os pastores frisaram aqui, não tema as circunstâncias, os governos, as situações. O Senhor sempre estará cuidando dos seus e Ele cuidará de nós até o fim. Amém? Então eu volto aos pastores agora para suas considerações finais e depois eu tenho um convite especial para te fazer. Gostaria que você prestasse atenção nesse convite tão especial. Irmão William, um destaque que eu gostaria de fazer aqui é em relação à alegria. Capítulo 1, verso 12, depois de tudo que aconteceu de ruim com aquele povo, né, o texto fala assim: e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Então, quando a gente tem a nossa alegria nas coisas e ela vai embora, a gente também entristece, né? É a saúde, aí vê a enfermidade, quer dizer, você perdeu a saúde. Quando financeiramente está bem, você perde as finanças, entristece. Perdeu o carro, teve que vender, entristece. Então o ser humano, toda vez que ele é movido, que a alegria dele é decorrência disso, quando perde, vem o fracasso, vem a tristeza também, né? E a palavra de Deus no capítulo 2, quando o profeta promete assim uma vida boa para o povo, né? Verso 23, ele fala assim: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor. Por quê? Porque o Senhor daria para eles uma terra boa, plantio, fartura. Mas antes disso ele está falando: alegrai-vos no Senhor. Porque a alegria no Senhor não depende de circunstância, né? Você vai estar... Às vezes você pode olhar para uma pessoa e não entender: poxa, o camarada perdeu tanto, perdeu uma vida, perdeu um filho, mas você vê que não está desesperado. Por quê? Porque a alegria dele é do Senhor. Não é uma alegria que depende de circunstâncias. Perdeu o dinheiro, perdeu a alegria. Perdeu a casa, perdeu a alegria. Perdeu o filho, perdeu a alegria, né? Então a gente tem que usar essas colocações bíblicas para tentar fazer uma reflexão. A minha alegria está em quê? Está no que eu tenho, né? Ou a minha alegria é no Senhor? Porque se for no Senhor, a gente vai ser sempre alegre. O pastor falou do derramamento do Espírito. Um dos frutos do Espírito é a alegria. Primeiro fruto, alegria, né? E você vê que Paulo aos Tessalonicenses, ele fala da alegria como um mandamento. Ele fala: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, a alegria ela vem como um mandamento. Mas a alegria no Senhor, não a alegria no que eu tenho, no momento que eu fui vitorioso, né? Mas devemos alegrar-nos no Senhor, como
texto diz aqui, né? Então, recentemente eu preguei sobre o Icabod, não? Que é o nome dado ao filho de Finéias quando a Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus, quando morre o filho, Finéias, até a mãe morre no parto, não? E a própria mãe colocou Icabod. Icabod significa sem glória, porque a Arca de Deus simbolizava a presença de Deus. Ao perder a Arca da Aliança, eles perderam a glória de Deus, perderam a presença de Deus. E não tem nada mais trágico para o ser humano perder a presença, a glória de Deus. Não tem. Isso passou no Éden com Adão, não? Perdeu a glória de Deus. Só que aqui em Joel, como se vê o desfecho, não? Diz assim, não? O Senhor também rugirá em Sião e fará ouvir a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será a esperança do seu povo e a força dos filhos de Israel. Esse versículo é importante porque aqui não há ausência, aqui há a presença de Deus. Quando você lê o livro de Ezequiel, você vê assim, não? Tanto pecou Israel, o templo estava corrompido com idolatria, por isso vai ser destruído. Mas antes de ser destruído, a glória de Deus sai do templo. A glória de Deus sai de Jerusalém, sai da cidade. E quando isso acontece, apesar que era uma fortaleza inexpugnável, ninguém podia conquistar Jerusalém, porque sai a glória de Deus, sai a presença de Deus, ele conquistava facilmente, se torna frágil, vulnerável. Mas quando o Senhor está na sua cidade, em Sião, em Jerusalém, rugindo, ele está reinando. Os demais se apavoram, o céu se apavora, não? Mas o povo se alegra. Então, a esperança para o remanescente aqui é isso ali, que a presença do Senhor, como diz o final de Ezequiel, não? Jeová chama, o Senhor estará ali. Essa é a esperança da nação, que ele vai reinar. Que diz a Bíblia? João diz assim, não? O mundo já não é maligno, um dia isso não vai acontecer. Um dia o mundo vai estar no Senhor, ele vai reinar, ele vai rugir, como diz aqui, no sentido de vitória, de triunfo, e a gente se vai alegrar, porque não há pecado, não há tentador, não há maldade, não há nada ruim. Ele está reinando e certamente essa é a nossa esperança, porque o mundo está em caos, vai ser complicado certamente nos últimos anos antes da vinda de Cristo, não? Mas nossa esperança está em Cristo, é o Senhor, e essa presença que o pastor falou inclui tudo, não? Inclui tudo, não? Não somente a questão da alegria, a força, a sabedoria, todo sentido, a paz, tudo, não? Está em Cristo, no Senhor. Então nossa esperança é essa, não? Então não desanimemos, como Joel reconheçamos, o Senhor é Deus e Ele tem a última palavra, não? Chegando ao término dessa mesa de explanação bíblica, gostaria de mais uma vez agradecer aos participantes, o pastor Humberto Vargas Sedano, pastor Luiz Antônio Ribeiro, o irmão Flávio no som e transmissão, a você que nos acompanha nesse momento, ou que irá nos acompanhar em um outro momento, que o Senhor o abençoe, o guarde, proteja, que você realmente entenda a palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nesta noite. Eu gostaria de te convidar a participar conosco dos nossos trabalhos aqui da PIB-PP. Você é o nosso convidado especial. Será um prazer recebê-lo aqui, estudar juntos a palavra do nosso Deus. Nós temos o nosso culto às 9 horas da manhã, no domingo, com a Escola Bíblica Dominical. Temos também às 19 horas o nosso culto noturno. Temos também programações nas nossas missões e pontos de pregação. Entra lá no site da PIB-PP, você encontrará ali informações. Quem sabe você está próximo de uma das nossas missões ou pontos de pregação e você será muito bem-vindo em qualquer um deles. Nós estamos aqui para aprender juntos, estudarmos juntos, glorificarmos, exaltarmos o nome do nosso Deus. Será um prazer recebê-lo. Nós vamos encerrar essa mesa de explanação bíblica com uma oração. Para essa oração, convido o pastor Luiz Antônio Ribeiro e depois dessa oração encerraremos a nossa mesa de explanação desta noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, obrigado por mais essa noite, Pai, na Tua presença. Obrigado pela vida do irmão William, pastor Humberto Sedano, irmão Flávio, por todos os irmãos, amigos que nos acompanham nessa programação, por todos aqueles que um dia verão também essa programação. Que sintam todos, ó Pai, desafiados a se alegrar no Senhor, a se converter ao Senhor, rasgando o coração verdadeiramente. Nós sabemos que o reavivamento espiritual, ele é individual e ele nasce no coração de cada um. Que todos possam ter esse desejo de
fazer uma reflexão e dizer assim: Senhor, muda a minha vida, muda o meu ser, que eu possa verdadeiramente confessar Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida e deixar-se, ó Pai, ser comandado por Ele. Obrigado por esse estudo maravilhoso, onde Joel traz aqui a realidade da vida. E a realidade da vida é que nós não conseguimos viver bem sem o Senhor. Que nós tenhamos, ó Pai, esse sentimento, essa certeza, e que nós nunca venhamos a afastar do Senhor. Perdoe nossos pecados, nossas faltas, ó Deus, e nos livre de todos os males. É a minha oração agradecida em nome de Jesus. Amém.